E aí galerinha, beleza? Aqui no Deus da Telha, hoje eu trouxe para vocês uma aula contextualizada de vetores, utilizando como um vírus pode se propagar no meio de uma sociedade. Então a gente vai utilizar o que? O vetores. Você sempre ouve falar paciente zero, que é o paciente zero lá nos filmes. Então como é que é feito esses estudos? Através, claro, de algo muito mais complexo, de um aparato muito mais complexo, mas utiliza basicamente esse princípio aqui de vetores. Então vamos começar. Vamos supor que nós temos ali um senhor que foi para uma cidade que estava com um contingente muito grande de coronavírus. E naquela cidade que ele estava, ele acabou se contaminando e ele não sabia que estava contaminado. Não sabendo que estava contaminado, retornou para sua casa, que é aqui, ó, nessa cidade linda, maravilhosa que eu fiz aqui, ó, representar, seria a cidade desse senhor. Olha para lá, tem fontes, tem monumentos, tem casas de família, tem escritórios, tem uma cidade fantástica ali. Abstraio. Ok? Então, ok? Então, o que é que acontece? Esse senhor, ele estava sintomático e ele estava precisando comprar um terno para ir para a formatura de sua filha. Aí ele vai comprar onde? Uma loja do shopping. Aí na loja do shopping tinha seu José, que era um vendedor que eu estou representando ali, que recebeu este senhor. Aí ele recebe, conversa vai, conversa vem, os dois testam o terno. Vamos supor que nessa cidade não tinha nenhum caso de coronavírus. Aí conversa vai, conversa vem, os dois testam o terno e tal. E aí o que acontece? Seu José, que era o vendedor, acabou sendo contaminado. Ao final do dia, seu José acaba indo para sua casa. E a sua casa fica a 7 km do shopping, a uma distância de 7 km. Só que seu José, ele não mora sozinho. Ele mora com sua esposa, com seus 2 filhos e com sua mãe. Então, estava ali. Só que seu José, ele estava contaminado, mas ele estava assintomático. Ele não representava os sintomas do vírus. Aí ele acabou contaminando a sua esposa e a sua mãe. Uma mãe idosa, uma saúde mais frágil. Por que não contaminou os filhos? É só para eu trazer um exemplo aqui que não necessariamente todo mundo vai se contaminar naquele eixo familiar. Pode ser um ou outro ali que acaba não se contaminando e aí quando descobre, aí isola os contaminados e aquele pessoal que não se contaminou fica de boa. Mas neste caso aqui, ó, quem não se contaminou foi quem? Foram os 2 filhos, mas a sua esposa e sua mãe acabaram se contaminando. Aí o que acontece? Só que sua esposa trabalha onde? Numa loja de sapatos. Então no outro dia, ela contaminada, assintomática, ela acaba saindo de sua casa para ir trabalhar. E a loja de sapato fica exatamente 5 km, como está ali, da sua casa, do seu eixo lar. Olha que todo o lar que eu estou colocando ali, eu estou colocando uma casinha com coraçãozinho, porque o lar significa o que? Família. Família tem o que envolvido? Amor. Beleza? Aí só que sua esposa, quando está lá na loja, vai atender um garoto. Está lá atendendo um garoto que foi lá comprar um tênis e tal, que você sabe, né? Os meninos lá querem comprar um sapato para sair, para ficar mais bonitão e tal. Só que ela não sabia que estava contaminada. Então ela vai pegar tênis, entrega para ele, bota. Aí depois vão conversando, tal, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E aí ela acaba contaminando esse garoto. Tudo o que sem ninguém saber. Porque a pessoa pode estar com vírus, mas está assintomático. Ok? Não tem sintomas, não sabe que está com vírus. E naquela cidade não tinha nenhum caso. O primeiro caso foi daquele senhor ali. Ok? Depois seu José. E aí foi andando. Estou falando um exemplo hipotético aqui, tá bom? Um exemplo hipotético. Aí aquele garoto que se contaminou vai ter que ir para onde? Para sua casa. Com seu tênis novo lá. Aí com seu tênis novo. Aí acaba indo para sua casa. Aí na sua casa fica a 2 km da loja de sapato. Ele mora com seus pais. Então, quando ele está ali com seus pais, conversa vai, conversa vem. De noite, lá no café da noite e tal. Aí geralmente a mãe acaba compartilhando o garfo com o filho. E isso é normal, tal, tá ali. Seus pais acabam
contaminando. Aí veja bem, o garoto, eu tenho ali uma casa com idosos ali do lado. Se vocês observarem aqui do lado, ó, ali do lado, tem uma casa com idosos. São os avós do garoto, mas os avós não moram com o garoto. Quem mora com o garoto é o quê? Os pais. Essa família defende o isolamento vertical. Então, teoricamente, do garoto, os avós estão o quê? Protegidos. Então, os avós, nesse caso, não vão se contaminar porque tem uma certa condição e mora em uma casa um pouco distante dos seus filhos. Então, não vai se contaminar. Quem se contaminou foi quem? Foi os pais do garoto que moram naquele mesmo eixo familiar. Significa que aqueles avós ali nunca vai contaminar na vida? Não necessariamente. Pode acontecer, eles podem ir no mercado, vamos dizer, não tem ninguém para fazer compra para eles e tal. Se eles ficassem só em casa ali, não saísse para lugar nem para nada, aí sim, aí daria certo o isolamento vertical. Só que os pais deles trabalham no escritório, lá no centro da cidade, que fica mais ou menos 2 quilômetros da sua casa. Aí quando chega no escritório, conversa com um, conversa com o outro, aí depois tá lá no escritório, aí marca uma reunião, aí chama a secretária para fazer a ata da reunião, aí conversa vai, conversa vem, a secretária tá do lado deles ali e tal, aí a secretária, eles pegam a caneta da secretária, aí respiram o lado da caneta, aí acaba aquele caso, tá um lado do outro ali e tal. Aquela cidade não tinha casa, ninguém nem se preocupava, nem usava máscara, não usavam nada. Aí tava ali, aí a secretária pegou a caneta ali, aí a secretária deles acabou se contaminando. Porque tinha o quê? Uma proximidade maior dos pais daquele garoto. Só que essa secretária, ao final do dia, vai para onde? Para a sua casa, que fica exatamente a 5 quilômetros de distância do seu trabalho. Só que na sua casa, essa secretária não mora sozinha. Mora com seus 2 irmãos, ok? Com seus pais e com seus avós. De cara, o irmão já se contaminou. Porque o quê? Eixo familiar. Conversa vai, conversa vem. Tá todo mundo assintomático, não tem febre, não tem dificuldade de respirar, não tem nenhum sintoma. Então tá todo mundo bacana ali. Aí nessa de conversa vai, conversa vem, contamina o irmão, os avós que estão ali, ó, no estado de risco. Para a secretária, o isolamento vertical funciona? Não, não funciona. Porque ela tem uma família relativamente grande. Ela, o irmão e os avós. Aí se vocês observarem, você tem ali ó, o ponto de partida do coronavírus ali no shopping, ok? E nós temos o ponto de chegada, que é a casa da secretária. Qual o deslocamento total do coronavírus nesse caso? O deslocamento dos vetores é a linha reta que liga o ponto de partida ao ponto de chegada. Então o ponto de partida foi onde? O shopping. O ponto de chegada, a casa da secretária. Então eu tenho ali aquela minha linha reta amarela. Então ali é o deslocamento. Qual foi o espaço percorrido total pelo coronavírus neste caso? 7 quilômetros do shopping para a casa de seu José, mais 5 da sua esposa até a loja de sapatos, 7 com 5, 12. Aí depois da loja de sapato até a casa do garoto, 2 quilômetros, da casa do garoto até o escritório, mais 2 quilômetros, e do escritório até a casa da secretária, mais 5 quilômetros. Então 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Então o coronavírus ele teve um espaço percorrido aqui ó, de 12 quilômetros na horizontal, mais 9 quilômetros na vertical. Então esse foi o que? A trajetória do coronavírus inicial nesta cidade. Então, qual foi o deslocamento? O ponto de partida ou ponto de chegada? Se você observar aqui, ó, eu tenho aqui ó, um triângulo retângulo. Ou seja, na horizontal eu tenho 12 quilômetros, na vertical eu tenho 9 quilômetros. Então, para eu calcular aí o meu vetor de deslocamento, eu utilizo o teorema de Pitágoras. Ou seja, o deslocamento é a hipotenusa, que vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, que é o deslocamento, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então eu vou ter o quê? Que o meu deslocamento vai ser a raiz
de 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Quando eu faço esta conta, o meu deslocamento vai ser exatamente igual a 15 km. Então, 15 km de deslocamento. Então, esse foi meu deslocamento inicial, do estudo inicial do vetor deslocamento do coronavírus nessa cidade, como ele se espalhou nessa cidade. Ok? É um exemplo hipotético, é um exemplo bacana, que dá para entender direitinho o que é que acontece. Só que o que acontece? São José vai e volta para o trabalho quase todos os dias. Sua esposa também. A secretária. Vamos supor que seu José, a esposa, a secretária vão de ônibus e voltam de ônibus para o trabalho, e o garoto vai e volta de carro ali, ó. É um garoto que está em uma posição social, em um privilégio bacana ali, uma posição social muito legal. Então, o que é que acontece? Seu José, sua esposa e sua secretária pegam o ônibus, então a quantidade de contaminação pode ser muito maior que a gente imagina. Qual é a moral da história? Fiquem em casa. Se vocês podem ficar em casa, fiquem em casa, porque o deslocamento do coronavírus pode ser muito maior que a gente imagina. Então fiquem em casa, estudem comigo. Se gostaram desta aula de vetores contextualizada do Deu na Telha, dê um joinha, inscrevam no canal, faça isso por mim. Obrigado, valeu, fui.